Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça, saúde e paz. Bem-vindos de volta ao nosso programa Razões da Fé, programa no qual nós vamos dando sequência ao nosso estudo sobre a doutrina da Igreja, que está estruturado no Catecismo da Igreja Católica. Lembrando sempre, o nosso catecismo é dividido em 4 partes. Estamos na primeira parte, na qual estamos fazendo uma meditação sobre a profissão de fé, a fé professada. E aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Cristo Jesus, o Verbo de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De fato, Deus é bendito. Precisamos reconhecer sempre isto, de modo especial porque, por conta de sua misericórdia e de sua providência, nós estamos chegando até você e juntos meditando, refletindo sobre a doutrina da Igreja presente, compilada, reunida no Catecismo da Igreja Católica. E quero já de início pedir que você curta esse nosso vídeo, os outros também. Existe essa série de estudos que você pode ir acompanhando um a um para entender um pouco mais sobre a doutrina da Igreja. Então, curta os nossos vídeos, compartilhe, envie para outras pessoas esses nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas a se inscreverem também e assine, ou melhor, acione, né, lá o nosso sino de notificações. É muito importante para que você saiba quando tem novos vídeos aqui no canal. Aqui também em cima já estamos viabilizando o nosso QR Code, no qual você pode fazer qualquer doação para ajudar a nossa obra de evangelização, tá bom? Nós agradecemos imensamente. Estávamos vendo aqui com o Fabrício, e olha que coisa bonita, nós já fizemos um vídeo sobre a instrução sobre a vocação eclesial do teólogo, esse texto da Congregação da Doutrina e Fé. Esse primeiro texto abriu essa série de vídeos e estamos já avançando na primeira parte sobre a profissão de fé. Já vimos a primeira sessão, o Eu Creio, Nós Cremos, com seus 2 capítulos, seus 3 capítulos. Entramos na segunda sessão da primeira parte. Já vimos o capítulo 1 que vai adentrar toda essa questão acerca do Deus Pai, tudo aquilo que está relacionado a Deus no credo apostólico. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que vai meditar, refletir sobre a figura de Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então nós já temos aí uma caminhada bem bonita, né? Graças a Deus. Caminhada essa na qual vamos construindo estes momentos de reflexão sobre a doutrina da Igreja. Também é importante que, se você desejar, você pode estar aí mandando suas dúvidas, e Fabrício vai recolhendo essas perguntas e, dentro da possibilidade, nós vamos respondendo aqui no nosso programa, tá bom? Então vamos dar sequência hoje, vamos entrar no capítulo 2 e ver sobre Cristo Jesus. O capítulo 2 dessa primeira parte vai dizer: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Lembremos-nos, como já vimos no início, nós cremos um Deus único que se revela em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, a todo instante, estamos falando, meditando sobre esse Deus único,
mas olhamos um pouco sobre a figura do Pai e hoje vamos ter uma série de estudos sobre a figura do Filho. E por isso, então, podemos dizer que ao professar creio em Jesus Cristo, nós estamos dizendo creio em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Jesus Cristo é Filho único de Deus. Isso é muito importante. São Paulo vai dizer que nós fomos feitos filhos no Filho. Então, como é que podemos dizer que Jesus é Filho único? Ele é Filho único porque somente Ele possui a natureza divina. Nós possuímos a natureza humana. Jesus possui ambas as naturezas numa só pessoa, humana e divina, e ele, Jesus, tem a essência de Deus, ele é Deus também. Nesse aspecto é que ele é filho único. E nós somos filhos por adoção. Jesus, com o seu sim ao Pai, se encarnando, tornando-se igual a nós em tudo menos no pecado, fez com que nós participássemos dessa filiação, e de fato nós o somos, vai dizer São João, o próprio Cristo, obviamente, e São Paulo, sim, somos filhos no Filho. E essa nossa filiação nos tornou também participantes da herança, que é a vida em Deus, e no Filho Jesus, o único Filho de Deus, nós então nós encontramos o caminho de volta para vivermos a vida no paraíso. Então, só que nesse enunciado já temos duas realidades importantíssimas. Creio em Jesus Cristo e ele que é Filho único de Deus. Muito bem. Nós vimos no encontro passado falando sobre a questão da queda e lembrando do texto do Gênesis, do capítulo 3, chamado proto-evangelho, ou o primeiro anúncio, porque com a queda a ocorrida com os nossos primeiros pais e, consequentemente, com a presença do mal na criação de Deus, Deus não desistiu de nós e, desde então, Deus veio fazendo aliança e veio nos atraindo a Ele para que, dessa forma, pudéssemos um dia voltar a essa comunhão com Deus. E quando se trata desta revelação, desse anúncio, dessa boa nova, São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, vai dizer que, na plenitude dos tempos, ou seja, depois de uma grande e bela caminhada ao longo da história, o Pai se revelou e revelou a sua glória na pessoa do Filho, ou seja, na plenitude dos tempos. Quando o Pai quis, ele nos deu o Messias, o Filho único. E esta já é a boa nova. Deus enviou seu Filho. Quando se completou o tempo previsto? Previsto por quem? Pelo Pai. O Pai tem autoridade, ele tem liberdade. Ele sabe como conduzir este caminho de atração para que nós, um dia, oxalá Deus, com o nosso sim, com nossa adesão, com nossa comunhão, voltemos ao Pai. Então, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, nascido como todos nós nascemos. Também que está muito presente a profecia que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Nascido sujeito à lei. Olha, Jesus quis ser igual a nós em tudo, menos no pecado. Isso é importante insistir, porque senão podemos cair na superficialidade, achando que Jesus, isso foi uma heresia inclusive, achando que Jesus foi alguém escolhido por Deus para fazer um belo trabalho. Não, ele é Deus também. Ele é humano, verdadeiramente homem, e verdadeiramente Deus, vai dizer o Concílio de Nicéia, falando que ali há uma comunhão perfeita
da humanidade e da divindade. Então, ele nasce de mulher, como todos nós, nasce sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebêssemos a dignidade de filhos. O resgate, com relação aos que estão sujeitos à lei, se dará justamente isso. A lei chega até o momento em que cede espaço para a graça. É Cristo agora que vai nos salvar. E não pura e simplesmente a observância da lei. Não é que nós iremos agora ser pessoas sem nenhum princípio legal, social. Nós continuamos na vida de cidadão, na vida de sociedade, e as leis são reflexo da organização humana. Mas não é, por primeiro, o cumprimento da lei quem nos salva. Quem agora nos salva, exclusivamente, somente Ele, é Cristo Jesus. E porque Ele nos salva, e porque Ele livremente se submeteu às leis humanas, nós, enquanto estivermos aqui, nós estaremos sendo salvos por Ele, já fomos, inclusive, salvos por Ele. Enquanto estivermos peregrinando, é nosso dever também ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos. Esse texto é um texto próprio de Paulo, da carta aos Gálatas, do capítulo 4, versículo 4 a 5. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim inicia São Marcos o seu Evangelho. Este ou esta é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo. Também inicia São Lucas esse olhar para aquela criança como ação de Deus que veio ao nosso encontro. Deus visitou seu povo. Cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, novamente Lucas, e fez para além de toda expectativa. Enviou seu filho bem-amado, nos diz Marcos. Isso é interessante porque Deus fez isso para além de toda expectativa, porque Deus fez isso por amor. Por amor que o Pai nos enviou o seu Filho, para que no Filho encontrássemos o caminho de volta. Encontrássemos o caminho de volta. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, vindo de Deus, descido do céu, veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, diz São João. Vamos lá. Aqui nós temos um parágrafo cheio, extremamente importante. Por quê? Há aqui uma síntese sobre Jesus. Cremos e confessamos, e aí desenvolve a linhagem humana de Jesus. Nasce de uma filha de Israel, em Belém, a terra dos reis, de onde veio Davi. Nos apresenta os textos bíblicos, no caso os evangelhos, e o catecismo recolhe isso para entendermos que sim, historicamente Jesus existiu. Historicamente Jesus esteve num contexto histórico, real, concreto. Os documentos não só bíblicos, mas também de historiadores da época que registravam os acontecimentos, na ciência histórica, com seus primeiros passos, ou melhor dizendo, com seus passos de primeira mão,
vão mostrando que Jesus, sim, concretamente existiu. Isso é necessário para a nossa fé? Não. Nós cremos e pronto. Não precisamos desses elementos históricos. Contudo, a providência quis que esses elementos históricos existissem para que também, via de razão, houvesse a compreensão de que sim, o Senhor esteve, está, estará sempre no meio de nós. Só que um detalhe nesse parágrafo, pegando elementos de Lucas, de João, Marcos, ele pega então o texto de João, quando diz que Nosso Senhor, como vai dizer na primeira carta de São João, mas também no prólogo do Evangelho de São João, ele veio na carne. 1 João 4,2. Ele veio na carne e não da carne. Em que sentido? A vinda do Senhor não foi uma ação da carne, da vontade humana, do concurso humano. No prólogo diz isso, né? Não foi a vontade de um varão, foi vontade de Deus. O Pai quis enviar seu Filho e ele veio na carne, ou seja, ele não veio como espírito angelical, ele não veio como uma realidade meramente espiritual. Não, ele veio concretamente se revestindo de uma carne. Chama-se encarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. Encarnou-se, tornou-se humano como nós somos, menos o pecado. Então, a vontade, ele veio na carne e não da carne. A vontade não foi da raça humana, mas foi de Deus, o Criador, o Pai, que quis que o Filho viesse e viesse como todos nós, na carne, nascido de uma mulher, sujeito à lei, e aí vai. E ao mesmo tempo que diz isso, né, São João, novamente, diz que ele desceu do céu. Porque dos 4 evangelistas, São João é o único que dá a pré-existência do Verbo. Mateus fala a Gênesis, a genealogia humana do Senhor. Marcos anuncia o Senhor vindo do deserto, onde habita a tentação e onde somos postos à prova. Lucas fala da sua infância em Nazaré. E João, para além de tudo isso, nos faz entender que esse que eles viram, que eles conviveram, já existia antes de todo o tempo, porque ele é Deus. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha da fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a sua igreja, vai dizer o evangelista Mateus no capítulo 16, e também vai dizer o grande Papa São Leão Magno no Sermão 4º. Isso é interessante porque nós já estamos aqui dando uma prévia sobre a existência da igreja, ou seja, a igreja não foi obra de um acaso, a igreja não foi uma ação fora da curva, a igreja não foi uma situação, diríamos, feita às pressas. Não, ela foi querida pelo Senhor. O Senhor quis para si uma comunidade na qual todos aqueles e aquelas que nela estivessem e que ela fossem, porque nós somos a igreja, membros do corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o Senhor, Deus quis que essa igreja existisse, com tudo que ela possui,
escritura, tradição, magistério, hierarquia, vida consagrada, laicato, ou seja, o povo de Deus, mistério de comunhão. E nos lábios de Pedro, outrora Simão, depois denominado Kefas, pedra, nos lábios de Pedro, ou seja, nos lábios daquele ponto de unidade, a profissão de que Jesus é o Christos, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos observar que essa igreja tem uma missão. São João Paulo II, na sua carta Novo Milênio, ele vai dizer que outra não é senão a missão da igreja que evangelizar. O que nós estamos fazendo aqui? Evangelizar. Se não sair bem, se não sair a contento, o problema não é o anúncio, não é a mensagem, o teor, o conteúdo do anúncio, mas o problema está naquele que transmite. No meu caso, eu, né? Se houver algum problema, se houver algum tipo de entrave ou de desencontro, não é por conta do teor da mensagem, não. É por conta daquele que transmite. Então, eu, como ser humano, limitado, vez ou outra, eu posso não contribuir, e sim atrapalhar. Isso deve nos ajudar a, reiteradas vezes, buscar a nossa conversão, para que eu possa, no caso, em processo de conversão, um processo, é uma realidade continuada, em processo de conversão e me tornar cada vez melhor, com o auxílio da graça de Deus e como esforço pessoal. Então, anunciar a insondável riqueza de Cristo. Padre, se é insondável, como é que a gente pode? Pois é insondável na perspectiva humana. Nós, pelos nossos atos humanos, nós não podemos chegar ao mistério. Pode até ali nos portais, nos inícios, mas ao contrário, essa revelação ou este mistério nos é dado pelo próprio Deus para que nós então o sondemos. Olha que interessante. Temos a faculdade da inteligência, temos aptidões na nossa própria natureza. Podemos e devemos lançar mão de tudo isso para conhecer cada vez mais e melhor, mas sempre o protagonismo é dele. Essa riqueza de Cristo não sou eu quem a conquisto, como alguém pega lá um instrumento e vai cavando a terra, se esforçando para encontrar, por exemplo, o ouro. Não. Essa riqueza nos é dada por Ele. É Ele quem nos dá, Ele quem se antecipa e nos oferece. E aí nós vamos sendo dóceis a essa atração para ir experimentando esta riqueza. Como diz São Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 3. A transmissão da fé cristã é primeiro o anúncio de Cristo, a fim de conduzir até a fé nele. Ou seja, a igreja prega, anuncia, para que desperte em nós e percebamos que ele nos atrai, e a igreja então nos conduz até a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, diz Atos 4:20. Inclusive, São João também diz isso, né? Que nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram, que nossas mãos apalparam. É isso que nós vos anunciamos, para que vossa alegria seja completa. Quem gostava desse texto era meu querido bispo, Dom Celso. Ele via nisso justamente esse aspecto de, tendo eu feito a experiência do Senhor,
Eu não posso, por força de respeito humano, por força de ações humanas, me omitir no anúncio. E, obviamente, que anunciar o Senhor não é somente falar dele. São Francisco, quando envia os seus frades para a missão, digam: vão, evangelizem e, se preciso, usem a palavra. Ou seja, a grande e primeira evangelização é o nosso testemunho. Lembremos o próprio Cristo nos dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando nos virem, quando perceberem, quando olharem para nosso testemunho, as pessoas serão motivadas a perguntar por que eles são assim. E aí a resposta, a partir do testemunho, por primeiro, somos assim porque descobrimos uma riqueza que nos planifica e nos transforma. Eles convidam os seres humanos de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. Este é o texto de São João, né, que nós acabamos de falar. Cristo é o centro da catequese. A igreja vai entender sempre a catequese como a alma da igreja. Cristo é o centro da catequese. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa. Jesus de Nazaré, filho único do Pai, que sofreu, morreu por nós e agora ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele, já dizia São João Paulo II. A finalidade da catequese é levar à comunhão com Jesus Cristo. Só ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade, dirá o mesmo Papa na sua carta apostólica Catequese Tradendi. Olha que interessante, infelizmente muitas vezes, e aí temos o esforço de comunhão para trabalharmos a chamada IVC, que é a iniciação à vida cristã, pelo método catecumenal. A catequese não pode ser entendida como uma aula, um ensinamento e, consequentemente, um momento de ficar decorando as coisas. Essas fórmulas, esses conteúdos, sim, deve ser transmitido, podemos e devemos ter pedagogia, devemos planejar, nos organizar. Isso aqui não é nenhum pecado. Mas nós não podemos deixar de perder de vista que a catequese é testemunho. Por primeiro, mostrar àqueles e aquelas que nos foram confiadas, mostrar a essas pessoas que nós, na nossa imitação, descobrimos. Cristo se revelou a nós e nós o descobrimos. E, por isso mesmo, transbordando Deus, nós o transmitimos ao outro. E aí, em consequência disso, as normas, a lei que vai brotando deste encontro com o Senhor. Então, catequese não é ensinamento, é testemunho. Testemunho que desvela, que revela Cristo Jesus e faz com que nós, apaixonados, tornemos e ajudemos com que outras pessoas se apaixonem pelo mesmo Cristo. E apaixonados pelo Cristo, nós nos apaixonaremos por aquilo que ele amou, a igreja. Nós amamos a igreja porque nosso Senhor amou a igreja. Ele quis a igreja. Ele ornou a igreja com todos os dons, tal qual o rei orna a rainha com ouro de Ofir. Sim. E aí que nós vamos compreender a igreja
essa esposa do Senhor, sem mancha e sem ruga. E vamos entender que a igreja não é um edifício físico. A igreja somos nós, mistério de comunhão, presentes aqui e acolá, ali e alhures. Onde quer que exista alguém que creia no Senhor, que faça comunidade, ali está a igreja do Senhor. E, conhecendo e amando a Cristo, nós vamos então ser inseridos, lembremos-nos, sermos inseridos, reinseridos na vida da Trindade, que é o paraíso, que todos nós anelamos, desejamos um dia chegar. O Padre Zezinho, você já deve ter me ouvido falar num dos vídeos, eu gosto muito dessa mensagem dele. Padre Zezinho diz que há muitas pessoas vazias porque existem poucas pessoas transbordando Deus. Este é o desejo. Termos Deus em tal medida que ele transborde e que as pessoas o vejam em nós. Estamos quase concluindo esse nosso vídeo. Antes de concluir, novamente se inscreva, curta, compartilhe, ative as notificações e, se possível, deixe aqui alguma colaboração para a manutenção da nossa obra. Na catequese, é Cristo, o Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado, transmitido. Todo o resto está em relação com ele, já disse também isso, né? Somente Cristo ensina. Olha que interessante, ele é o mestre. Só ele ensina. Todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. São João 7,16. Isso que nos faz entender é o Papa João Paulo II. Aqui eu vou abrir um parênteses, Luciano. Luciano, Tarcísio, compartilhe esse nosso vídeo com os demais catequistas. É muito importante. Mande para eles e diga, olha, o padre pediu, veja esse vídeo e nos acompanhe em todos os outros. Isso vai ajudar na catequese. É um momento formativo. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, esse ensinar aqui está entre aspas, porque não sou eu quem detenho não existe, humanamente falando, uma pedagogia para transmitir a Cristo. Isso é concessão dele, é graça dele. Agora, ele trabalha com os instrumentos que se colocam a serviço dele, né? Ele nos atrai e nós então dizemos, sim, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, aos moldes da Virgem Santíssima. Lógico, ela por excelência e nós estamos aqui a caminho. Então, aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento de Cristo. Essa passagem de Paulo é linda. O bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus. É preciso aceitar perder tudo, como expressa São Paulo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Filipenses, capítulo 3. Deste conhecimento amoroso de Cristo jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar, de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contudo, a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé se faz sentir. Este é o propósito dessa nossa batalha, né, Fabrício? De juntos prepararmos-nos e, em certa medida, preparados, fazer com que outras pessoas sejam tocadas
e sejam levadas a conhecer a beleza da nossa fé. Com esta finalidade, seguindo a ordem do símbolo da fé, lembra lá dos artigos que existem no credo, serão inicialmente apresentados os principais títulos de Jesus. Cristo, Filho de Deus, o Senhor. A seguir, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo, os de sua encarnação, os de sua Páscoa, os de sua glorificação. Pois bem, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações, se inscreva e convide outros a se inscreverem. E se desejar e puder, faça-nos alguma ajuda, alguma doação para cooperar com essa obra. Grande abraço. Que Deus os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.